E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Júlio César e seja bem-vindo ao canal Estudando Matemática. No vídeo de hoje nós vamos responder a seguinte pergunta: como fazemos para transformar 1 metro em decímetros, centímetros e milímetros? E ao responder a esta pergunta, estaremos contemplando uma das habilidades da BNCC do 5º ano do ensino fundamental, que se refere a resolver e elaborar problemas envolvendo medidas das grandezas comprimento, área, massa, tempo, temperatura e capacidade, recorrendo a transformações entre as unidades mais usuais em contextos socioculturais. E em específico nesse vídeo, nós estamos tratando de unidades de medidas de comprimento. Mas antes de respondermos a esta pergunta, já deixe o seu like neste vídeo para que possamos gerar mais engajamento para este canal e para que mais pessoas possam conhecer o nosso conteúdo. E não se esqueça de se inscrever no canal, para que você possa acompanhar novos conteúdos e questões que são postadas aqui diariamente. Então vamos agora responder a esta pergunta. Nos vídeos anteriores a respeito das unidades de medida de comprimento, nós já vimos quais são os múltiplos do metro e os submúltiplos do metro. E nesse vídeo nós vamos abordar um pouco mais a respeito dos submúltiplos do metro, que são o decímetro, o centímetro e o milímetro. E o que nós já vimos anteriormente é quais são as siglas que nós utilizamos para descrever cada uma dessas medidas, e também nós já vimos quantos metros nós temos em um decímetro, em um centímetro e também em um milímetro. E o que nós vamos ver nesse vídeo agora é como nós fazemos para chegar nesses resultados. E nós vamos começar analisando o decímetro. Desse modo, nós vamos começar respondendo a seguinte pergunta: como podemos fazer para transformar um decímetro em metros? Bom, nós começamos preenchendo aqui na coluna do decímetro com o número 1, porque nós queremos saber quantos metros nós temos em um decímetro. E para transformar um decímetro em metros, basta dividir este número 1 pelo número 10. E ao realizar esta divisão, 1 dividido por 10, nós vamos obter 0,1, ou seja, 1 décimo. Isso quer dizer que 1 decímetro equivale a 1 décimo de 1 metro. E uma outra maneira que nós podemos fazer isso é considerando esta tabela e preencher aqui na coluna do decímetro com o número 1 e acrescentar zeros até a coluna do metro. Portanto, aqui nós acrescentaríamos um zero, e como nós queremos saber essa medida de 1 decímetro em metros, nós acrescentamos uma vírgula aqui e nós teremos 0,1 metro. Isso quer dizer que 1 décimo de 1 metro é o que representa 1 decímetro. Então, resumindo, para transformar 1 decímetro em metros, basta dividir por 10. E agora nós vamos para a segunda pergunta. Como podemos fazer para transformar 1 centímetro em metros? Então podemos começar acrescentando o número 1 aqui na coluna dos centímetros. E para transformar 1 centímetro em metros, basta dividir 1 por 100. E ao dividir 1 por 100, nós vamos obter 0,01, que representa o número 1 centésimo. Isso quer dizer que 1 centímetro equivale a 1 centésimo de 1 metro, ou seja, a 0,01 metros. E uma outra maneira de fazer essa transformação é colocar o número 1 aqui na coluna do centímetro e preencher com zeros até chegarmos na coluna do metro. Assim nós colocamos um zero aqui na coluna do metro e um zero aqui na coluna do decímetro. E como nós queremos saber quantos metros tem 1 centímetro, nós acrescentamos a vírgula aqui na coluna do metro. E assim, nós também vamos concluir que 1 centímetro equivale a 1 centésimo de 1 metro, ou seja, a 0,01 metros. E agora nós vamos para a nossa terceira pergunta. E a pergunta que nós vamos responder agora é: como podemos fazer para transformar 1 milímetro em metros? Então, inicialmente, nós vamos acrescentar o número 1 aqui na coluna dos milímetros. E para transformar 1 milímetro em metros, basta dividir 1 por 1000. E ao dividir 1 por 1000, nós vamos obter 0,001 metros, ou seja, 1 milésimo de 1 metro. Isso quer dizer que 1 milímetro equivale a 0,001 metros. Uma outra maneira de fazer essa transformação é colocar o número 1 aqui na coluna dos milímetros e completar com zeros aqui na coluna dos centímetros, dos decímetros e também do metro. E para finalizar, eu acrescento uma vírgula aqui na coluna do metro, e assim eu terei 0,001 metros. O que quer dizer que 1 milímetro equivale a 1 milésimo de 1 metro. E pensando nisso, eu vou deixar uma pergunta que nós vamos responder no nosso próximo vídeo a respeito das unidades de medida de comprimento. E a pergunta que eu vou deixar para vocês é a seguinte: quantos metros há em 9 decímetros, 6 centímetros e 4 milímetros? Então, se você já consegue responder a esta pergunta, escreva nos comentários, indicando como você fez para chegar na resposta e qual resposta você chegou.
E dessa forma nós podemos interagir melhor e discutir mais a respeito da transformação dessas unidades de medida de comprimento. E você conseguiu compreender como nós podemos transformar 1 decímetro, 1 centímetro e 1 milímetro em metros? Você ficou com alguma dúvida em algum ponto da explicação apresentada? Você utilizou uma estratégia diferente? E em caso afirmativo, escreva essa estratégia nos comentários. Assim podemos aprender diferentes maneiras de fazer transformações entre diferentes unidades de medida. E não se esqueça de se inscrever no canal, assim você acompanha novos conteúdos e questões que são postadas aqui e resolvidas também diariamente. Confira também as playlists que eu vou deixar listadas no final do vídeo. Muito obrigado pela sua atenção e até os próximos vídeos.